crer em Deus e ter fé. Só que as contingências da vida nos levam para outros caminhos. E não foi diferente comigo. Eu também aprendi muitas coisas do mundo, fiz muita coisa que para Deus não era certo. E perdi minha mãe muito cedo e meu pai era alcoólatra, até que ele foi para usar por um amigo e deixou de beber. Daí, então, eu e ele nos tornamos grandes amigos. Até então, eu detestava aquela situação. Não podia nem ouvir falar no meu pai. Depois que tudo isso passou, nós ficamos muito amigos. Nos víamos muito seguidos. Eu o visitava muito, ele também. Também conheceu meu esposo, foi no meu casamento. E no dia 7 de agosto de 2010, meu pai ele morava em Santa Catarina, em Araranguá, ele teve um AVC que atingiu a região do tronco e ele ficou totalmente paralisado, sem cognição nenhuma. E, em seguida, me ligaram, me avisando do ocorrido, e eu desabei. O meu mundo desabou. Eu senti uma dor na alma, vendo meu pai doente naquele hospital, naquela UTI, sem poder fazer nada. Tentei falar com o médico disse que ele teria só uma semana de vida. Mas o sofrimento dele se prolongou por 5 meses. Nós éramos 5 irmãos e sempre alguém precisa tomar a frente. E eu, nessa ocasião, fui eu que tomei a frente de estar sempre ao lado do meu pai, e viajava, voltava. Eu tinha muita compreensão e paciência do meu esposo, que ficava aqui em Porto Alegre, e muitas vezes tinha que me levar às pressas, ou, enfim, nós estávamos sempre indo e vindo. Mas só que a dor era tão grande que nem eu sabia do tamanho da dor que eu sentia, mas ela estava assim, tomando uma proporção descontrolada. Eu não tinha mais vontade para nada. Eu não sentia mais vontade de nada. E eu dizia, meu Deus, se o Senhor não me der forças, eu não vou aguentar tudo isso. Mas o Espírito Santo e esse Deus maravilhoso, ele é muito bom mesmo. Porque ele conduziu toda essa situação junto comigo. Quando eu achei que eu não tinha forças para suportar, foi onde realmente ele me carregava, abria os caminhos e fazia com que as coisas acontecessem. Eu nunca tive a oportunidade de dizer para o meu pai, embora a gente convivesse muito tempo juntos, o quanto eu o amava. Mas naquele dia, quando eu fui naquele hospital, naquele leito de morte, que ele estava quase se indo, eu disse para o meu pai, pai, eu te amo muito. E nem eu sabia o quanto eu te amava. Tanto assim. Aquelas palavras, elas transcenderam muito mais além do que aquelas paredes. Eu sentia que eu dizia aquilo para alguém muito mais importante. Muito mais importante do que meu pai biológico. Eu dizia, eu acho que para o meu pai criador. Hoje eu olho para trás e vejo que ele esteve sempre assim, muito, muito presente. E muitas vezes eu estava só, no hospital ou em algum recanto, e eu sentia que o Espírito Santo estava ali falando ao meu coração. E numa das minhas vindas aqui para Porto Alegre, uma vizinha minha me perguntou, como vai teu pai? Ela é espírita. E eu disse, não, meu pai está muito mal, acho que não tem retorno, não tem volta. Ah, que pena, então me dá o nome dele, o hospital, hoje eu vou lá para o centro, de repente a gente se reúne, fazemos orações, mandamos luzes para ele, coisa e tal. E eu imediatamente peguei um papel e escrevi e dei para ela. Mas aquilo me fez mal. Porque eu dizia, mas eu acho que não está certo isso, eu estou confundindo as coisas.
E então, eu, na ânsia de buscar consolo, qualquer coisa que me aliviasse a minha dor, um dia em casa, chorando, assim, eu troquei o canal da televisão e encontrei a TV Novo Tempo, que foi onde me trouxe alívio, me trouxe esperança. Começaram a falar coisas que eu tenho certeza que só pode ter sido o poder do Espírito, dizendo para mim que eu não desanimasse. Porque foram 5 meses de muita tristeza, muita dor. Talvez eu sei que todo mundo passa por isso, uns conseguem passar melhor, ou talvez nem tanto, mas eu realmente fiquei muito mal com toda aquela situação. E o Espírito Santo sempre tocando meu coração, me mostrando uma outra versão da história. E eu fui cada vez tentando ter tempo para, quando chegasse em casa, olhar a TV Novo Tempo. E certo dia, foi dia 30 de dezembro de 2010, eu estava na cozinha, lavando a minha louça e falando com Deus. E me debrucei na pia e chorava, dizendo que eu me arrependia de tudo que eu tinha feito, de ter dado aquele papel para aquela pessoa, para tentar fazer alguma coisa, sendo que eu sabia que não seria possível. Só quem pode fazer alguma coisa é Deus. E, nesse momento, Deus tentou aliviar meu coração. E, naquele dia, às 17 horas, meu pai veio a óbito. Mas as coisas foram acontecendo, até que, certo dia, uma certa noite, vendo o pastor Luiz Gonçalves falando que precisava tomar uma decisão, você precisa sair dessa situação, eu me levantei realmente, eu usava um escapulário no pescoço, eu tirei aquele escapulário e tirei todas as coisas que eu achava que para Deus não interessava. Deus é um Deus vivo, um Deus presente, não são imagens nem qualquer outra coisa que vai te ajudar. E então, naquela noite, eu chamei meu esposo e disse: que igreja é essa, desse canal? Ele disse: eu não sei, mas acho que é adventista. Tu conhece alguém adventista? Ele disse: conheço um amigo. Então, tu liga para ele e vamos marcar de nos encontrar na igreja. Na época, foi da Igreja da Floresta. Eu quero conhecer essa igreja. E meu marido prontamente ligou para amigo e marcamos, e no dia 8 de janeiro eu estava na Floresta. Lá ele estava nos recepcionando, tinham poucas pessoas, era época de férias até, não tinha muitas, mas eu me lembro que tinha um casal que era de fora e estavam cantando Vem para Jesus. E quando ele cantou aquela música, realmente, eu me debulhei em lágrimas e já sabia que o Espírito Santo tinha me conduzido para Jesus. E, desde então, nunca mais, tudo aquilo que era sofrimento e dor na minha vida, no meu coração, e tantas coisas que eu não compreendia, Deus começou a abrir meus olhos e me mostrar. Ele passou um filme da minha vida. Ele me mostrou cada ponto onde eu senti que estava sozinha, e ele disse para mim que eu nunca estive sozinha. Ele sempre pontuou, passo a passo, cada coisa que aconteceram, que o tempo é pouco, não tem como a gente relatar tudo, mas ele mostrou: eu sempre estive contigo, nunca te deixei. E eu sou muito grata a Deus, porque eu me sentia assim, a última pessoa. Eu disse assim: puxa vida, Deus levou tanto tempo para me mostrar tudo isso. O que eu posso fazer para te agradar, meu Senhor? Eu me senti muito grata mesmo, porque eu disse assim: nossa, esse tempo está tão terrível, né? Nós estamos vivendo os últimos dias, e Deus foi ali e realmente me libertou. E eu só tenho mesmo gratidão, porque Ele usa realmente o Espírito Santo, mostrou que Ele está sempre presente na nossa vida, nos dizendo o que devemos ou o que não devemos fazer. Só que, às vezes, a gente não quer
não quer aceitar por algum motivo, ou porque a gente quer fazer que prevaleça a nossa vontade. Mas quando a gente entrega na mão realmente de Deus, nós fazemos a vontade dele, nós somos mais felizes. Então, seria isso. Como é bom, né, nós termos um Deus que nos acompanha, nos dirige, nós somos mais felizes, mais tranquilos. E agora nós vamos ter um momento para nós, em grupo, orarmos para esse Deus, entregarmos as nossas ansiedades, os nossos agradecimentos. Vamos fazer em grupos pequenos, tá? Nós vamos ter 8 minutos para nós orarmos. Façam em grupo de 4, 5 pessoas, mais ou menos. Posso descansar, pois sinto uma força a me amparar. Eu sei que em algum lugar há alguém orando por mim, alguém orando por mim. Será minha mãe, ou talvez meu pai, ou mesmo um amigo que nem me lembro mais. Mas seja quem for, sou feliz porque há alguém orando por mim. Posso ouvir a chorar, mas em paz ficarei, pois alguém orando por mim. Se dura prova envolver teu ser e parece que nada pode ser pior, há uma benção pra tua vida aqui, pois alguém orando por ti.
Boa noite. Estava ali atrás agora e lembrando do dia 4 de fevereiro, quando eu preguei aqui pela primeira vez. Mas a sensação não é muito diferente. As pernas tremem do mesmo jeito, as mãos continuam geladas, mas existe algo diferente. O fato de que nesse mês de abril, algum tempo já se passou, os rostinhos já não são mais tão diferentes, e nesse mês, nas quartas-feiras, nós estivemos estudando um pouquinho a respeito da pessoa do Espírito Santo e assuntos que têm a ver com ele, a sua atuação, o seu ministério. E nesta última quarta-feira do mês, veio a incumbência de um tema que talvez seja o mais extenso, o que precisasse de mais tempo, porque em se tratando de século XXI e entendendo que nós estamos vivendo e sendo parte da última geração que vai pisar essa terra, e eu lembro de ter dito isso a vocês no dia 4 de fevereiro, porque essa é a convicção que eu tenho. Porque se eu não tivesse essa convicção, eu não poderia estar aqui na frente, pregando especialmente e principalmente a respeito do Espírito Santo. Porque você já deve estar vendo aí na tela o Espírito Santo no século XXI. Em que século nós estamos? No século XXI. Nós estamos vivendo os últimos momentos, eu diria que nas unhas dos dedos dos pés da estátua que está apresentada no livro de Daniel. Mas eu quero então, portanto, convidar você a abrir a sua Bíblia, porque assim como aquele já agora para mim longínquo 4 de fevereiro, um tal de Antônio Tossin se aproximou de mim e disse assim: o senhor precisa de quanto tempo? Eu pensei, bom, normalmente os sermões não diminuem de 40 minutos. E lá no fundo está a minha esposa que não me deixa mentir sozinho. Só que era o primeiro dia e eu não podia assustá-lo, ainda mais que o pastor já tinha me apresentado como sendo um dos anciãos da igreja. E eu falei, bom, 20 minutos para mim é suficiente. E até um dia desses a gente ainda brincava. E ele me entregou, naquela ocasião, o microfone às 8h41. Eu falei, bom, eu tenho até 9h01. Mas a gente tem essa convenção de terminar às 9, né? Ainda que isso não esteja em nenhum manual. E eu espero que eu consiga hoje terminar às 9. Só que agora eu tenho 5 minutos a menos que naquela ocasião. E o tema é específico e demandaria bem mais tempo. Mas como a gente comentava há pouco ali aqui na sala pastoral, a maioria de nós, se não todos, trabalhamos cedo ou estudamos e precisamos seguir, entre outras coisas, os remédios naturais de Deus, né? Entre eles o do repouso. Portanto, palavra de Deus aberta, quero convidar você a ir à carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Leremos o primeiro versículo, mas ainda que o relógio esteja andando contra, eu quero convidar você a permanecer com a sua Bíblia aberta, curvar a sua cabeça,
porque é o Espírito Santo que está se manifestando no século 21, que a partir de agora falará ao nosso coração. Feche seus olhos. Querido Pai, abrimos agora a Tua palavra e queremos ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos qual é a Tua vontade para nós e, sobretudo, que logo mais, quando sairmos daqui, tenhamos a certeza de que, neste lugar, nos encontramos contigo. Fala ao nosso coração, te suplicamos humildemente, por Jesus. Amém. Primeiro versículo de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que façais o quê? Profetizeis. Nesses breves minutos eu quero que você grave pelo menos 3 palavrinhas: amor, mandamentos, ou pode ser gravada como lei, mas sobretudo também profecia. Dessas 3, 2 nós já encontramos nesse primeiro verso. Segui o quê? O amor. E diz finalmente, o verso termina dizendo, mas principalmente que façais o quê? Profetizeis. E para que a gente encontre a outra palavrinha, a gente precisa ir para a carta de João, mas não ainda, porque nós temos que entender algumas coisas, porque aqui o apóstolo Paulo está falando aos coríntios a respeito dos dons espirituais. E especialmente aqui no 14, depois de ter gasto um capítulo inteirinho, o anterior, o 13, falando que o dom supremo maior é o amor, lembrando uma das 3 palavrinhas que eu quero que você grave nessa noite, ele agora inicia o 14 falando a respeito do dom de profecia, e sendo ele, ou este, o mais importante, porque diz aqui principalmente que profetizeis. Uma aparente incoerência, porque no final do 13, ele encerra dizendo que agora, pois, permanecem o amor, o que mais lê ali comigo no verso 13, o amor, ou a fé, a esperança e o amor, e diz que o maior desses 3 é o quê? É o amor. E aí ele já inicia o 14 dizendo que o amor é importante, que nós devemos amar e que devemos seguir o amor, mas é importante que profetizemos. Só que a gente precisa retroceder mais um capítulo. E acompanhe na sua Bíblia, agora o capítulo 12 desta mesma carta, depois iremos ao Evangelho de João, também no primeiro versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios. Porque é aqui que o apóstolo Paulo começa a falar sobre os dons. E aí ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E aí pulemos para o verso 3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão por quem? Pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E ele continua. E finalmente no 7 ele diz assim: a manifestação do Espírito é concedido a cada um, visando o quê? Um fim proveitoso. Versículo 1 do 12, ele começa dizendo: não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Essa palavra, conforme o contexto, ela soa meio forte, né? Ela, conforme o contexto, ela pode denotar que numa briga, quando alguém se exalta, pode dizer assim: você é um tremendo de um ignorante. Mas nesse contexto, ignorância é
antônimo ou é contrário de conhecimento? O apóstolo Paulo, que aqui estava preso quando escreveu essa carta, ele diz assim: irmãos, eu quero que vocês entendam algumas coisas. Eu vou falar para vocês sobre os dons espirituais, só que eu preciso que vocês tenham conhecimento a respeito disso, para que não façam mau uso dele. Vocês precisam saber quais são os principais e que busqueis isso. É assim que ele disse no capítulo 14, que busqueis o amor e principalmente a profecia. Não sejais ignorantes. E sempre que a gente fala de dons, sempre há aquela pessoa, especialmente quando é feito algum tipo de treinamento, aquela coisa quase que didática, de fazer um teste dos dons, tipo aquele que a gente já fez um dia na escola, pelo menos, o teste vocacional, para vermos quais são os dons. As pessoas às vezes ficam apreensivas e antes de fazerem o teste, algumas inclusive arriscam dizer assim: mas eu não tenho dom nenhum. Os evangelhos, quando relatam a parábola dos talentos, elas nos dão autoridade para dizer de que não existe uma pessoa sem dom algum. Você e eu temos pelo menos um dom. E o que Deus está nos dizendo nessa noite é que nós temos que buscar saber quais são esses dons. Assim como o apóstolo Paulo não queria que os seus leitores, os seus irmãos que estavam em Corinto, uma igreja construída, estabelecida num contexto muito pagão, eles precisavam entender, assim como nós precisamos entender, e por isso que eu disse que o tema dessa noite ele seria extenso e a gente precisaria de muito tempo para compreender, porque no tempo em que nós estamos vivendo, nos últimos momentos da história deste mundo, é muito fácil a gente ser enganado, porque a Bíblia também nos diz de que nos últimos dias teríamos verdadeiros e falsos profetas. Então, em pleno século XXI, como entender que as manifestações sobrenaturais, porque se estamos falando de Deus, se estamos falando do Espírito Santo, estamos falando de coisas sobrenaturais. Contudo, existe alguém muitíssimo interessado em enganar a você e a mim e fazer uma contrafação disso. É por isso que nós temos que, assim como a igreja de Corinto, entender algumas coisas para que nós deixemos a ignorância e, quando confrontados com o sobrenatural, possamos compreender se procede ou não de Deus, se é anátema ou não, como o apóstolo Paulo diz, e se realmente procede de Deus. Agora sim, você pode voltar ao Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Verso 15. Se me amais, fareis o quê? Guardareis os meus mandamentos. O texto é conhecidíssimo. E aí Jesus continua dizendo aos seus discípulos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E quem é esse Consolador? A resposta está no 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E se a gente ainda tivesse um tempinho e fosse no livro do Apocalipse, nós encontraríamos ali no capítulo 12, no capítulo 14, no capítulo 19, alguns versículos igualmente conhecidos, que dizem que no tempo do fim o povo de Deus seria conhecido por ter ou por guardar os mandamentos de Deus, ter o testemunho de Jesus.
E dizendo depois, por último desses 3 capítulos, no 19, versículo 10, diz que o testemunho de Jesus é o espírito do quê? Da profecia. Amor, mandamento e o que mais que eu tinha dito? Profecia. Está aí essa tríade, que se estiver junta, se estiver unida, aí sim, você pode entender ou terá discernimento para saber que faltam 5 minutos para encerrar o sermão, de acordo com uma plaquinha que foi levantada ali. Não é isso. Você saberá que o dom procede de Deus, aquele da irmã não procede de Deus. Queridos, é curioso como Deus, Ele é ao mesmo tempo tão complexo, mas tão simples de se compreender. Por uma única razão. Porque destas 3 palavrinhas, Ele consegue uni-las de uma maneira perfeita. O seu caráter é amor, mas também é justiça. Por conta da justiça, para a gente ter discernimento disso, a gente precisa conhecer a lei. E a terceira palavrinha, que é profecia. Essa é talvez a mais difícil de nós discernirmos. Mas se nós entendermos, aceitarmos e praticarmos as 2 primeiras, ela será importante. E ela virá como consequência. É por isso então que agora a gente compreende quando o apóstolo Paulo não está então, ou portanto sendo incoerente. Quando ele diz que deve-se buscar o amor, mas sobretudo a profecia. E anteriormente, tendo dito no 13 que o mais importante de toda e qualquer coisa é o amor. Porque a partir disso, se você entende que o principal é o amor, e você começa a praticar isso, você também vai praticar justiça com o seu semelhante. E aí lei, e principalmente a profecia, será algo que vai se manifestar em você. Como assim eu vou profetizar? O problema é que a gente tem uma noção distorcida dessa coisa de profecia. Não é necessariamente você falar, por exemplo, e muitas vezes é confundido com um outro dom, o dom de línguas, mas essa não é a ideia. Porque as pessoas por aí no mundo religioso, no mundo cristão, no mundo evangélico, as pessoas juntam essas 2 coisas. E que se você tem o Espírito Santo, você automaticamente tem o dom de línguas, e aí você sai falando coisas. Mas a palavra de Deus nos diz que essas 2 palavras não são compatíveis e não necessariamente estão ligadas entre si. O que está dito é de que se nós tivermos o Espírito Santo, nós teremos antes de qualquer coisa o amor. E se você quer entender e quer ter esse discernimento e sair da ignorância, como Paulo queria que os membros da igreja de Corinto saíssem, você só precisa entender isso. E a irmã que teve no momento do testemunho, aliás, uma história belíssima. Ela chegou um instantinho antes ali atrás e disse: vou tomar uma água porque falar da gente é difícil. E eu estava concentrado ali, dando uma última passada nos textos, e eu disse a ela: mas irmã, é melhor ser difícil falar da própria vida do que ficar falando da vida dos outros. É isso que nós precisamos entender, queridos. É isso que nós precisamos colocar como uma prática de regra e de fé na nossa vida. O amor. Isso sim é a essência
do Espírito Santo no século 21. Não é você sair gritando, se debatendo pelos corredores da igreja, falando línguas estranhas, mas é você falando uma única linguagem, a linguagem do amor. Porque quando você usa essa linguagem, você usa esse vocabulário, você vai estar colocando dos seus lábios para fora uma única coisa: Jesus Cristo. E esse é o dom supremo. Ter Jesus na vida e compartilhá-la com o nosso semelhante. Você gostaria de, nessa noite, ter na plenitude, receber esse verdadeiro Espírito Santo, que é o dom do amor? Não quero que você erga a mão, fique em pé ou venha à frente, mas que aí mesmo onde você está, eu vou convidar o Jason. Veio de tão longe, ele veio de Canoas e tem uma voz tão bonita. Ele vai cantar uma última melodia e depois nós vamos orar. E a melodia é justamente para que nesses instantes você possa curvar a sua cabeça e você com Deus, assim como nós iniciamos esse culto nos minutos prévios do cenáculo de oração, você encerre, você e Deus conversando e dizendo: Senhor, eu não quero dom de profecia, eu não quero essa coisa de dom de línguas, eu não quero essas coisas todas. Elas serão consequência, porque se eu puder ter apenas um único dom, me ajuda para que esse dom seja o amor. Diga isso para Jesus agora, enquanto nós ouvimos essa última melodia. Se eu percebesse tudo o que fizeste a mim, e o mar em tinta se tornasse, ainda mesmo assim faltariam palavras para escrever sobre ti. Grandioso e tremendo és, meu Deus. Tu és a razão do meu viver. A vida tem mais cor, tem mais sentido, pois tu és a razão do meu sorrir. Que posso eu mais querer? Contigo, ó Pai, és tudo que preciso, enfim. Tu és o meu protetor em meio ao temporal. Tu és amigo e ajudador e guarda-me do mal. Se eu cair, me levanta. Se eu temer, me acalma. Em ti bem seguro estou. Sim, eu estou. Tu és a razão do meu viver. A vida tem mais cor, tem mais sentido, pois tu és a razão do meu sorrir. Que posso eu mais querer? Contigo, ó Pai, és tudo que preciso,
enfim. Tu és o meu exemplo, razão do meu cantar, e em render-te glória, tu és fiel a mim, és o Pai fiel a mim. És fiel, ó Cristo. A razão do meu viver. A vida tem mais cor, tem mais sentido, pois tu és a razão do meu sorrir. Que posso eu mais querer? Contigo, ó Pai, és tudo que preciso. Vamos ficar em pé? Bondoso Deus, muito obrigado porque o Senhor nesta noite nos ajudou mais uma vez a sairmos da ignorância. Hoje o Senhor nos ajudou a relembrarmos algumas coisas tão importantes, mas a maior delas, de que se não pudermos ter mais que um dom, que o único dom que tenhamos seja o dom do amor. Isto sim é revelar a pessoa do Espírito Santo. E isto sim é demonstrar que nós temos Deus na nossa vida. Mas que, portanto, Senhor, isso consequentemente nos ajude ao abrirmos os nossos lábios, se necessário, não nós, mas a pessoa de Cristo possa ser manifesta, revelada e, acima de tudo, percebida pelas pessoas com quem nos relacionamos. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui em paz. E dessa maneira, Senhor, agora, escoltados pelos teus seguranças particulares, os teus santos anjos, possamos voltar em segurança de volta para casa, tendo uma noite de sono tranquila, de um sono reparador, para amanhã despertarmos para a continuidade das nossas atividades no restante desta semana. Acompanha-nos, batiza-nos com o Espírito Santo da verdade. Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Everton. Deus seja louvado pela mensagem que acabamos de ouvir. Quero notificar para vocês que hoje concluímos a série A Obra do Espírito Santo em favor da igreja, da família, de você, do próximo. E nos últimos tempos, conforme nós vimos com o pastor Everton, na próxima quarta estamos iniciando uma nova série, Vida com Deus, o poder da oração. A vida de oração de Moisés, a vida de oração de Daniel, a vida de oração de Paulo e a vida de oração de Jesus. Então, mês de maio, nós estaremos focados na importância da oração com essa série de temas. Queridos, mais uma vez, desejemos agora uns aos outros, com esse frio, o recebimento do Espírito Santo e que retornemos em paz para os nossos lares. O pastor Everton está à porta e terá a oportunidade de cumprimentá-los. Que Deus abençoe e, portanto, que nos confraternizemos agora. Desejamos uns aos outros o poder do Espírito Santo. E no Evangelho de João, no capítulo 20, verso 22,
nós vemos Jesus desejando o recebimento do Espírito Santo, dizendo assim: recebei o Espírito Santo. Então, que desejemos isso uns aos outros. Amém? Nós desejamos a todos uma boa noite. Vamos embora cantando? Boa noite a todos.